Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça do Senhor esteja no seu coração neste dia que Ele fez para nós, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, dia 26 de setembro do ano de 2020, paramentos de cor verde. E a liturgia de hoje nos traz a leitura do livro do Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles, antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, e os homens se levantarem ao canto dos pássaros, e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta, e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio, e o sopro da vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste sábado da 25ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Salmo 89 e a resposta: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. E a resposta: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. E a nossa resposta: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. E neste sábado, meu irmão e minha irmã da 25ª semana do Tempo Comum,
26 de setembro de 2020, a palavra de vida eterna, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos chega através do evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos de 43b a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, para alguns dos nossos irmãos, a glória advém do saber. Porém, para o apóstolo Paulo, o conhecimento supremo é o da cruz. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, nós encontramos: julguei não dever saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus crucificado. Não será a cruz o cumprimento da lei e da arte de viver bem? A todos os que se vangloriam do seu poder, o apóstolo Paulo, o apóstolo das nações, responde que tira da cruz um poder sem igual. A linguagem da cruz é certamente loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é força de Deus. Encontramos esta citação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Advém-vos glória da liberdade por vós adquirida, porque é da cruz que Paulo tira a sua. O homem velho que havia em nós foi crucificado com ele, para que fosse destruído o corpo pertencente ao pecado. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Porém, a outros, a glória chega-lhes por terem sido eleitos membros ilustres de uma agremiação, pois nós somos convidados pela cruz de Cristo para a grande assembleia do céu. Aprouve a Deus reconciliar todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Carta à Comunidade de Colossos, no capítulo 1, versículo 20. Alguns, enfim, gloriam-se das insígnias triunfais destinadas aos vencedores. Para nós, a cruz é o estandarte triunfal da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o demônio. Depois de ter despojado os poderes e as autoridades, expô-los publicamente em espetáculo, e celebrou o triunfo que na cruz obtivera sobre eles. Carta ainda de São Paulo à Comunidade de Colossos, no capítulo 2, versículo 15. De que pretende, antes de mais, gloriar-se o apóstolo Paulo? De tudo o que possa uni-lo a Cristo, pois a única coisa que deseja é estar com Cristo. E assim, meu irmão e minha irmã, nós proclamamos a palavra divina deste dia que o Senhor fez para nós e partilhamos com vocês
a respeito de um escrito comentário sobre a Epístola aos Gálatas de São Tomás de Aquino, teólogo dominicano, doutor da Igreja, que nasceu em 1225, voltou aos braços do Pai em 1274. Palavra Divina, Diácono Permanente Nélio do Amparo.